Glória a Deus. Culto de ensino, crescimento espiritual é o tema, e nós iremos nos embasar no texto do livro do Gênesis, capítulo 37, versículo de número 3, que está escrito: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos percebem que esse texto, ele traz em poucas palavras, o cenário do nascimento de José, né? Qual foi o cenário do nascimento de José? Primeiro, os irmãos vão ver que José nasce na velhice de Jacó, né? José nasce quando Jacó estava velho. Nesse ambiente que José nasce, dá-se a perceber, pelo que nós terminamos de ler, que Jacó tem aquele cuidado especial, né? Aquele cuidado particular, por se tratar do filho da sua velhice. E a Bíblia vai dizer, né, que Jacó, aqui a tradução, né, da NVI diz: ora, Israel, há uma diferença, né? Depois eu vou até explicar esse detalhe em uma outra oportunidade. Jacó e Israel é uma pessoa só, né? Com duas características: a característica de Jacó e a característica de Israel, né? Existem duas características, e o texto aqui está dizendo: ora, Israel gostava mais de José. Aí a gente fica: por quê? Por que ele gostava mais de José? Porque o homem tinha um bocado de filho. Mas por que ele gostava mais de José? Né? Ele gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Por quê? Olha a Bíblia respondendo: porque ele havia nascido em sua velhice. Esse era o motivo. Aí o que aconteceu? Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Algumas traduções vai dizer uma túnica de várias cores, né? A túnica longa, na época de José, diz que dá a entender que as pessoas que usavam roupas com a manga longa eram pessoas que não faziam trabalhos braçais, sabe, o trabalho pesado, aí vestia roupa longa. Por isso que a tradução fala uma túnica, né, longa, né, uma túnica longa. E alguma tradução fala sobre de várias cores, que já traz outro sentido, que naquela época tinturar roupa era algo de grão fino, porque a tinta não era fácil de achar. Então, segundo alguns intérpretes, né, se Jacó mandou fazer uma roupa assim de várias cores para José, e isso na verdade foi uma ação de Jacó de fazer com que José fosse o mais destacado entre seus filhos. Tipo assim, não tem aquele ditado que fala assim: quer se aparecer, né? Se pinte de vermelho, né? Ou então bota uma fruta, uma coisa na, como é? Uma melancia na cabeça, tal, né? Esse tipo de linguagem eu estou utilizando para a gente chegar a um entendimento melhor sobre. Eu quero destacar o meu filho, eu quero que aonde meu filho vá, as pessoas entendam que eu gosto dele, que ele é o meu queridinho. O que é que eu faço? Eu vou destacar ele, eu vou dar uma roupa de um bocado de couro. Imagine que negócio, né? Onde José chegava, ou seja, nos nossos dias é espalhafatoso uma roupa assim. Mas na época de José, tem uma roupa de várias cores
que significava dizer que o cara tinha tinta na mão, a nica, né? Rapaz, sua roupa tem a cor azul. Rapaz, a cor azul tem que atravessar não sei quantos quilômetros para achar a tintura de cor azul. Rapaz, e na sua roupa também tem a cor vermelha, que já é em outra região. Rapaz, sua roupa tem uma cor roxa, que já é em outra região. E cada região dessa tem que ter uma amiga para ir buscar. E a roupa de José era de várias cores, imagine, irmão, né? A exuberância daqueles cuidados que Jacó quis mostrar na roupa do seu filho. Mas amém, glória a Deus. Não é sobre isso que eu quero falar. E em parte falando, né? Esse cenário mostra o quanto José foi tratado como queridinho do papai. Então José começou a crescer nesse ambiente. Só que eu sempre cito aqui na igreja, né, quem nos acompanha sempre ouve essa voz, essa fala sai da minha boca, que é um perigo dengar um filho homem, principalmente na nossa era, na nossa atualidade, na nossa época, né? Eu percebi, eu tenho uma filha, graças a Deus, meu xodózinho. Eu percebi em pouco tempo que filha mulher, quanto mais você denga, mais feminina ela fica, né? Mas da natureza dela, mulher, ela se identifica. Mas filho homem não. Você denga filho homem, você está prejudicando o menino, né? Não estou também querendo aqui escalifar o filho macho, né? Não quero trazer também aqui o machismo, a grosseria, não. Eu estou dizendo que o tipo masculino, ele precisa ser moldado a ponto que ele precisa encarar a vida com fibra, com solidez, né? Com solidez. Então hoje a gente está em um templo que precisa construir. Aí quando a gente fala assim, cadê os varões, aqueles que vestem calça, vem me ajudar, você fica aqui, irmão. E se os caras não for macho, é ogoxó, não vem não. E piorou se chover ainda. Entendeu? Se cair uma chuva, sim, eu estou gripado. Pelo amor de Jesus Cristo, viu, irmão? O irmão está entendendo? Né? Uma certa feita eu chamei um bencinho para lixar uma parede. Aí quando começou a lixar, sim, use a máscara, rapaz. Não é porque eu estou espirrando eu vou parar de lixar. Use máscara. Está entendendo, irmão? Porque o denguinho, sim. Que dengo, viu, rapaz? Bota a máscara na cara, rapaz, bora lixar essa parede. Amém, irmão? Então, Jacó começou a cuidar do seu filho dessa forma. Só que interessante, irmão, eu aprendi também que quando você cria um filho águia, ele cresce águia. Mas quando você cria um filho águia, sem dar a ele a criação de águia, ele cresce como se fosse um pintinho ou um pintinho ou uma galinha, né? Então, cada um de nós precisamos criar os nossos filhos como águia. E Jacó estava talvez cometendo um erro na vida de José. Talvez ele estava cometendo um erro. Por quê? Porque José ia dar seguimento a uma promessa poderosa. Só que por incrível que pareça, José nasceu na velhice do pai de Jacó. E aí Jacó deu aquele todo cuidado, todo aquele carinho, mas o plano de Deus na vida de José era poderoso. Aí o que foi que Deus fez? Interferiu para criar em José, para moldar em José um crescimento espiritual, para
ele viver com excelência o plano da promessa. Aleluia. Então esse processo de crescimento espiritual, ele está latente nas nossas vidas todos os dias, irmão. Todo santo dia esse crescimento espiritual está em nossas vidas. A promessa de Deus está em nossas vidas. É por isso que esse mês foi marcado para nós todas as terças-feiras, crescimento espiritual. Por quê? Porque a promessa, irmão, está além do véu que os nossos olhos aqui não estão vendo, mas a promessa já está às portas da igreja. A promessa, irmãos, está às portas. Por quê, pastor Isaac França está pronunciando essa fala? Por quê? Porque, meus queridos irmãos, estamos na meta final, estamos na reta final. Então daqui para frente, quem tem promessa vai começar a viver ela, custe o que custar. Só que eu, como pastor, como orientador, como doutrinador, eu preciso receber de Deus a dádiva de vos orientar e adverti-los para essa fase. Como? No crescimento espiritual. A igreja do Senhor Jesus precisa encarar essa fase de uma forma bem excelente e dinâmica, para a igreja viver a promessa com excelência. Enquanto Jacó estava dengando José, dando roupa de várias cores, dando as obrigações finas, leve. Quando José, talvez, um dia desse eu estava na oficina, aí entrou um rapaz com uma criança. Aí o menino viu, sabe qual era o menino? O menino viu umas peças assim, e as peças estavam meladas de graxa. Aí quando o menino foi pegar, ele: sai daí, rapaz, para não se sujar. Eu: oh Deus, oh Jesus, o menino tem que pegar a peça mesmo, irmão, e sujar a mão de graxa. Depois limpa. Eu também toda hora me limpo, mas tem que pegar. Aí na hora que vai precisar pegar, o menino vai dizer: ó, eu aprendi a não pegar. Eu não pego não. Rapaz, que cara mole é esse, né? Não, é a criação que foi dada desse jeito. Aí quando chega a promessa, o menino não tem raça para viver a promessa. Por quê? Eu tenho 7 pontos aqui para mostrar aos irmãos o porquê eu estou falando isso. Primeiro, Deus entra em cena para nos ensinar a aprender a lidar com os nossos sonhos. Se a gente for dengado demais, irmão, a gente não vai saber lidar com os nossos sonhos. Olha o que aconteceu, 37 versículo 6, que pode ler do livro do Gênesis aí. Gênesis 37, 6, deixa aberto aí nesse capítulo aí, meu irmão. 37, 6, por favor. E disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. José disse-lhes: peço-vos que escute esse sonho que eu tenho sonhado. Acabou. Quando ele abriu o bico, já foi. Não soube lidar o quê? Com os sonhos. Enquanto José estava vivendo uma infância de dengo, Deus estava dando a ele um sonho poderoso, e ele não soube lidar com o sonho. Aí Deus precisa interferir para quê, igreja? Para nos ensinar a aprender a lidar com os sonhos. Irmão, não fica contando teu sonho para ninguém. Tem um louvor, né? Não conte os teus sonhos. Como é que eu não sou cantor? Não conte seus maiores sonhos a ninguém. Não conte suas feridas para quem não tem remédio para curar a sua dor. Não conte. Quem está no processo do crescimento espiritual não fica contando os seus sonhos para ninguém.
José cometeu esse erro, contou o sonho. Deus falou: gente, tu não tem noção do que eu lhe contei no sonho. Eu peguei um minério, botei em sua mão através do sonho, você está abrindo a bico, está abrindo a boca. Você não sabe de nada do sonho, está contando assim. Está entendendo? Deus interferiu para ensinar a José o quê? A guardar o sonho. Segundo, Deus interfere para aprender, para nos ensinar a aprender a conviver com os irmãos traidores. Gênesis capítulo de número 37, versículo 20. Pastor Adriano. Vinde, pois, agora e matei-o, e lancei-o numa desta cova, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será em seus sonhos. Os irmãos estão vendo? Ele contou o sonho na pouca experiência dele. Aí se levantou que os irmãos traidores falou: bora ver uma cova e jogar ele dentro. Você está vendo? Bora jogar uma cova, pegar uma cova e jogar ele dentro. Porque quem tem a boca grande e fica contando o sonho, os irmãos traidores só querem botar dentro de uma cova. Diz que você está pensando alto, diz que não vai dar certo, aparece logo para bater esse ombro assim, ó, e bate para baixo assim, ó. Ninguém bate no ombro assim, não, bate assim, ó, para você descer. Dá para você estar precisando demais, não vai dar certo não, isso aí vai dar errado. Por quê? Falta de crescimento espiritual. Aí Deus interfere para nos ensinar a aprender o quê? A viver com os irmãos traidores. Porque Deus não nos tira do meio dos nossos irmãos traidores. Eles são o quê? Irmãos traidores. É seu irmão. É igual uma unha encravada. Está entendendo? Você precisa viver com aquela unha, mas é encravada. Vai lhe incomodar, mas está em você. A mesma coisa é o irmão traidor. Ah, é meu sangue, é minha carne, é minha família. Mas você tem que conviver. Aí Deus interfere para te ensinar como você viver no meio deles. E dói. Não fique pensando que não dói, não, que dói. Terceiro, Deus interfere para te ensinar, né, para você aprender a vencer as calúnias. Gênesis 39, do 13 ao 15. Gênesis 39, do 13 ao 15. Tem que crescer espiritualmente para saber conviver no meio das calúnias. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa, falou-lhe dizendo: vinde, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Isso aqui foi a calúnia que a mulher que ficava dando em cima dele, a mulher de Potifar ficava dando em cima de José. José se livrou dela. Ela avançou, a capa dele ficou. Aí ela criou o quê? Uma calúnia. Você vê que Deus interferiu para fazer José passar pelo processo da calúnia. Você precisa viver, você precisa aprender, você precisa sentir a dor de uma calúnia, José. Eu sei que vai doer em você, mas você precisa aumentar a estima, você precisa levantar essa estima. Tem muitos crentinhos aí, irmão, aleluia, que qualquer coisinha está meio cabisbaixo, está pensando em parar, está pensando em desistir, porque foi dengado na infância espiritual, dengou
Aí Deus interfere para te ensinar e me ensinar, ensinar todos nós a conviver com a calúnia. É fácil conviver com calúnia? Você passando e as pessoas falando a mentira acerca de você, é fácil? Mas só que dentro de você, irmão, vai criando uma pedra, dentro de você vai criando, consistência, firmeza, a pessoa vai falando e você está ali, você sabe dentro de você que é mentira, e Deus pega em sua mão e diz: continua marchando firme, continua caminhando, continua marchando. Quando passar essa fase, você vai estar firme para venha o que vier. Aí você vê esses grandes homens de Deus, essas grandes mulheres de Deus na televisão. Aí às vezes você quer ser igual a eles, mas não sabe a trajetória que cada um deles passou para chegar onde chegou. Está entendendo, irmão? Ler a história de José é gostosa. José foi governador, o bambambam, é maravilha, mas passar pelo percurso que ele passou, poucos vai. Os irmãos estão entendendo? Então, irmão, levanta essa estima, crescimento espiritual, firmeza, calúnia, cabeça erguida, porque você teve uma infância doutrinada e orientada por Deus, e o seu crescimento é um crescimento sadio, é um crescimento limpo, suave, puro. Você está crescendo espiritualmente, um crente sadio na presença de Deus, apto para vencer as suas próprias emoções, apto para vencer suas próprias limitações, apto para vencer os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos. É por isso que ele está vivendo uma geração fracassada, irmão. Os crentes tudo tomando água com açúcar, sabe? Culto da vitória, nada contra, viu, irmão? Culto de ensino, crescimento espiritual, pouco vai. Aí quando vem o desafio da vida, aí vem as provas da vida, todo mundo diabético, só água com açúcar, água com açúcar, água com açúcar, aí ficou diabético, espiritualmente falando. Mas Deus falou: José, com você é diferente. Eu tenho um projeto com você diferente. Vou fazer você passar pelo caminho, porque eu quero fazer de você um governador poderoso, um governador destemido, ousado, cheio de ousadia do meu espírito. É mesmo, Deus? Agora o percurso é esse daqui. Pegou na mão de José e falou: você vai passar comigo aqui, aqui e aqui. E um dos foi vencer as calúnias. Eu acredito que doeu em José, viu, irmãos? Doeu, viu? Pegaram José, enfiaram dentro de uma prisão, e chegou lá, José começou a conviver com pessoas presas, encarceradas, começou a ser tratado como prisioneiro, sabe, irmão? José olhou assim: rapaz, tudo por causa de um comentário que não é verdade, mas dentro de José, Deus estava fazendo igual aquele louvor que a gente fala assim: Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É o quê? É para você. É para você o quê? Para você crescer, glória. Aladassura malaya surama. Eita, o crescimento espiritual é algo maravilhoso. O crescimento espiritual é algo poderoso. Outro ponto aqui: aprender a ouvir os sonhos dos outros. Gênesis 40, versículo 8. Gênesis 40, versículo 8. Deus interfere nas nossas vidas, no nosso processo do crescimento, para nos ensinar a aprender, né? A gente precisa aprender a lidar com os sonhos dos outros. E eles lhes
disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há quem o interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-o, peço-vos. Amém, irmão? José chegou de manhã na cela e viu que dois rapazes estavam lá bem tristão. E José perguntou: vocês estão tristes por quê? O semblante de vocês está diferente. Olha o processo como é. Você começa a ter, é chamado de empatia, né? Você começa a sentir a dor do outro, o que o outro sente. Você começa a sentir isso quando você passa pelo processo. Quem não passa pelo processo não está nem aí para ninguém. É por isso que está tendo esses absurdos aí, pessoas enchendo o bolso de dinheiro em nome da religião, né? E com ego goloso, destruindo tudo, acabando com tudo em nome de Deus, porque não passou pelo processo. Não passou pelo processo. Mas quem passou pelo processo tem empatia, sente a dor do outro, sente, né, ali o que o outro está sentindo. José parou, olha no processo, olha como é o processo, olha como é o crescimento espiritual. José parou: por que vocês estão tristes assim, Abraão? Que a gente teve um sonho assim, me conte o sonho. Com Deus está as interpretações, me conte aí. Está entendendo, irmãos? Aí Deus fez José passar no processo para entender, para aprender a lidar com os sonhos dos outros. Está entendendo, irmão? Quem está crescendo espiritualmente valoriza o sonho do outro. Quem está crescendo espiritualmente sabe dar importância ao sonho do outro. Aleluia! Quem está crescendo espiritualmente sabe que o sonho do outro tem que ser respeitado e valorizado. Só quem está passando pelo processo do crescimento espiritual valoriza essas coisas. Tem muita gente aí destruindo o sonho dos outros. Quem cresce espiritualmente não faz isso. Glória a Jesus. Gênesis 41, 14. Deus interfere para nos ensinar o quê? Para nós aprender a lidar com pessoas poderosas. Olha que forte isso aqui, irmão. Gênesis 41, 14. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou suas vestes, e veio a Faraó. Irmão, Faraó era o homem mais poderoso do planeta habitado naquela época. Faraó era o homem que ele dava ordem para o homem levantar o pé e baixar o pé, sentar ou levantar em toda a terra habitada, na terra do Egito. Era o Deus do Egito. José está lá preso, só que José estava passando um processo, e cada processo ele foi evoluindo, foi crescendo espiritualmente. E quando a gente cresce espiritualmente, um dos processos Deus nos ensina a lidar com pessoas poderosas. Irmão, você está achando que conversar com uma pessoa famosa, poderosa, infame, é a mesma coisa de conversar assim no dia a dia? Hein, pastor? Não deixa nem falar, né? O cara carregado de poder, de fama, nem deixa você falar, irmão. É igual a conversa de leão com leão. Não é assim? Você vai falar, você faz assim para falar, o ar nem sai direito, o leão já ruge. Aí Deus lhe bota para passar no processo, para você aprender a lidar com pessoas poderosas. Você falar na linguagem das pessoas, olhar no olho. Eu estava ouvindo um comentário dizendo que o pobre, aonde chega, ele se identifica logo que ele é pobre. Nada contra aqui a riqueza e pobreza, eu estou falando sobre postura mental, postura. Aonde o pobre chega, ele já se bota logo lá embaixo, pequeno, já sabe, ele já procura o lugar dele de pobre. Deus, venha cá, venha,
pegue na minha mão aqui, pegou? Vou te ensinar a passar pelo processo do crescimento espiritual, e um deles é saber lidar com pessoas poderosas. Quem está ouvindo isso? Aleluia! José estava lá presão lá na cova lá, ó. José, oi. Diz que o poço que José foi jogado nas interpretações hebraicas, diz que ele sai do poço. Ele foi jogado no poço, aí tira ele do poço e vem os ismaelitas. Aí ele vai viver no Egito, passa aquele processo e tal. Diz que quando o faraó chama ele, aí ele sai do poço de verdade. Está entendendo? Porque ele entrou no poço físico, mas todo o processo na terra do Egito ainda é o resultado do poço que ele foi jogado. Ele foi caluniado, ele foi vendido, ou seja, ele entrou no poço. Aí quando o faraó diz assim, manda ele vir aqui, aí a Bíblia diz que aí ele sai do poço ali. O processo do poço termina ali. Quem pegou isso? Aleluia. Está pegando isso aí? Ô glória. Vem cá, José. Ah, irmão, eu estava assistindo na Record. É o que, pastor? É. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Estava assistindo na Record. E me chamou bastante atenção, pastor. Me chamou bastante atenção. Quando chama José, na série, né? Lá na Record. Quando chama José para ir para Faraó, diz que todo mundo, irmãos e irmãs, quando chegar diante de Faraó, tinha que fazer a prosquenise, que é botar a cara no chão e tipo ovacionar o soberano. Diz que José parou, ó. Aí pegaram aqui nele e falou: bora, rapaz. Ele: sai de mim. Tem que se inclinar para reverenciar o soberano, o faraó da terra do Egito. Ele falou: sou hebreu, não faço essas coisas não. Bora! Aí diz que o sacerdote, todo mundo na série, né, mostra, ele diz: vive o Senhor, a soberania. E José, ó, olhando para dentro do olho de faraó. E você não se inclina não, eu sou hebreu. Esse joelho aqui tem problema, ó. Joelho de hebreu é duro. Não vira para ninguém, só para Deus. Aí diz que na série mostra que o faraó fala assim: deixa ele quieto, porque eu preciso de homens que não me bajulem. Você está vendo? O porquê Deus faz o processo do crescimento, aqui aplicando a ponto da série, né? E trazendo aqui a riqueza do detalhe para a igreja. Os irmãos estão vendo? O próprio faraó olhou para dentro do olho de José e falou: aí é doido igual a mim. Está entendendo, irmão? Faraó olhou para dentro do olho de José e falou: rapaz, esse cara está na frente de um homem que pode dizer assim, arranca a cabeça dele. E ele disse que não vai se inclinar. Aí é cabra macho. Mas José fez isso por causa do processo. Quem não passa pelo processo já chega assim, ó, bom dia. Mas quem passa pelo processo chega, boa, e aí, beleza? Como é? A voz muda, né? Olá, meus amigos, meus irmãos. Quem passa pelo processo, né? Quem não passa pelo processo é bom dia. Não, tá certo, peraí, eu vou. Faraó pega e bota o pé no pescoço e lhe faz de servo e serva. Josézão, ó, depois que José saiu de lá daquela prisão, José falou: aonde que eu me prostro? Eu posso perder cabeça aqui, mas não me rendo. Para ter uma dor pior do que uma calúnia, e eu venci. Conviver com preso, caluniado, humilhado, venci. Fui vendido pelos meus irmãos, traído, venci. Agora diante do faraó, eu vou olhar olho no olho, ó, olho no olho. E aí a Bíblia vai nos contar, né, que o faraó conta o sonho. E José, irmão, isso aqui, se a igreja pegar mesmo, isso aqui que eu estou falando, e a igreja viver esse momento aqui que eu estou falando, na pele, porque aqui vocês estão ouvindo,
Mas já vai acontecer na vida dos irmãos, não é praga não, viu? Não é praga que eu estou jogando não. Mas quando os irmãos viver esse momento aqui de alguém, sabe, famoso na sua vida, você se sentiu nada, aí você vai lembrar disso que eu estou lhe falando. Aí vai dizer, agora eu estou entendendo o que o pastor estava falando lá no culto de ensino do crescimento espiritual. Sabe, a pessoa chegar com aquela Hilux-zona com a chave pendurada aqui, ó, e você andando a pé, e você se achar um nada assim diante daquela fama daquela pessoa, e Deus botar você e a mesma pessoa no mesmo quadrado, para olhar olho no olho, e decidir ali, ó, os dois. Aí você vai sentir na pele o que é que eu estou pregando aqui hoje. Aí Deus bota a gente, irmãos, para passar pelo processo, para, ó, cabeça erguida. Se Deus botou você nesse meio para decidir, decida como homem de Deus e mulher de Deus. Se posicione. Glória a Jesus. Então Deus nos faz o quê? Lidar com pessoas poderosas nessa caminhada do processo. Ficar com medinho, sai de baixo, né? Só quem passou mesmo pelo processo do crescimento espiritual, para ter fibra, raça, postura, firmeza dentro da cabeça. Amém? Amém. E aprender a governar. Gênesis 41, 39 ao 40. 39 e 40. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ó, quem passa pelo processo, Deus ensina a governar. Aleluia. Imagine aí, irmãos, José, hebreu, nada de egípcio, e recebeu um domínio. Imagine, porque a gente lê a Bíblia assim, mas fala em língua, a gente dá glória, a gente se alegra e tal, mas agora vamos viver na pele de José, vamos entrar na vida de José agora. Imagine José, nada de egípcio, e Faraó dizia que eu tome o anel, a roupa, a sandália, tome tudo aqui, e vá dar ordem aos egípcios. Será que não tinha egípcio ali, irmão, famoso, que não queria obedecer José? Dizer quem é você mesmo? Eu sou o homem que Faraó deu autoridade. Que rapaz, negócio de autoridade, vai para lá. Eu só obedeço Faraó. Você acha que não teve isso? E José ali, ó, passando pelo processo. Porque quem passa pelo processo do crescimento espiritual tem que aprender o quê? A governar. Amém ou não amém? Quem passa pelo processo do crescimento espiritual, Deus ensina a governar. Aleluia. Glória a Deus. E finalizo dizendo: quem passa pelo processo do crescimento espiritual, Deus ensina a usar misericórdia com os irmãos. Eu deixei esse ponto aqui para a gente finalizar aqui. Quem passa pelo processo aprende com Deus a usar misericórdia com os irmãos. Gênesis 42, 7 e 8. Aleluia. Gênesis 42, versículo 7 e o versículo 8. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhe: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então José, naquele momento lá, os irmãos desceram para o Egito e tal. José, né, louvado seja Deus, ali se revela para os irmãos, e os irmãos ficam, né, ele não tenha medo não,
Deus mandou 42, 7 e 8, foi isso mesmo aí, querido? 42, 7 e 8. Aí José, ó, calma, vai ficar tranquilo, porque foi Deus que me trouxe antecipado para proteger a vida de vocês. Vocês me venderam, traiu os meus sonhos, me jogou dentro de um poço, fui caluniado, fui vendido, fui caluniado, fui preso, virei governador. Agora eu que estou entendendo o processo que eu passei. E todo esse processo que eu passei foi para proteger vocês. Olha que coisa, olha como Deus é lindo. Está vendo que quem passa pelo processo aprende a usar a misericórdia? José falou, agora eu estou entendendo. Todo esse processo foi só porque Deus queria guardar vocês. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.